Oi, gente, bem-vindos a mais um estudo bíblico. E hoje a gente vai falar de um assunto que causa muita confusão, que é a diferença do Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça, tá? Então a gente vai estudar hoje, definir que Jesus veio pregar o Evangelho do Reino, tá? E o Paulo veio pregar o Evangelho da Graça, tá? E só para a gente lembrar que esse Evangelho da Graça foi dado exclusivamente para o Paulo, entre todos os outros 12 apóstolos, tá? E porque existe muita confusão, muita doutrina errada nas igrejas hoje em dia, porque as pessoas confundem o Evangelho do Reino junto com o Evangelho da Graça e põem doutrinas do Evangelho do Reino dentro do Evangelho da Graça, que foi exclusivamente para a igreja, para os gentios, tá? E por isso essa confusão toda. Só para a gente lembrar que o Senhor Jesus, ele otorgou dons ministeriais para as respectivas pessoas, justamente para que elas se unissem e cada uma exercesse esse dom dentro das igrejas. Então um conselho para as pessoas é o seguinte: se Deus não te ungiu como mestre, não ensine, tá? E eu vejo muitos pastores que ensinam, tá? Coisa que Deus não ministrou para eles fazerem. Eles são pastores, têm que pastorear o rebanho, né? Ensinar esse dom Deus deu exclusivamente para o mestre, como ele deu o dom para o evangelista evangelizar, como ele deu o dom para o profeta profetizar, tá? Então, como deu o dom para o mestre para ele ensinar. Todos os líderes da igreja, eles podem pregar o evangelho e tudo mais, mas o ensino é exclusivamente para os mestres da palavra que Deus ungiu, tá bom? Então, quem não foi chamado pelo Senhor Jesus para ensinar, não ensine. Deixe para o mestre ensinar. Então a gente começa o estudo aqui, nesse texto de João 1, 11, 12 e 13, que o João aqui ele explica uma coisa do Senhor Jesus. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Um outro versículo que está aqui em Romanos 15, o Paulo afirmando, Romanos 15, versículo 8, digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. E um outro versículo, para a gente começar a entender isso, que o Senhor Jesus veio pregar o Evangelho do Reino, está em Mateus 15, do 22 ao 28, sobre a mulher cananeia. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Então, só para entender, Jesus disse que ele veio para os seus. Quem são os seus? A promessa que Deus tinha feito a Abraão, do Messias. Tá? Jesus era o Messias, embora ele não tinha vindo há 2000 anos atrás como Messias. Tá?
Os judeus não entenderam isso direito. Mas ele está afirmando que ele veio para os seus exclusivamente. Então, Jesus veio pregar o evangelho do reino para os judeus, tá? Mas os judeus não o receberam, certo? Então, ele outorgou a Paulo o evangelho da graça para os gentios, tá? O Senhor Jesus explicou para aquela mulher cananeia, que era uma mulher gentia, que ele não podia fazer nada para ela porque ele não veio para eles. O Senhor Jesus veio para os judeus exclusivamente, tá? E outra coisa, o próprio Paulo tá dizendo que o Senhor Jesus foi ministro da circuncisão, tá? Então a gente fica entendido aqui nesse momento que quase tudo que o Senhor Jesus pregou nos 4 evangelhos era o evangelho do reino exclusivo para os judeus. Vocês entendem agora? Tá? E então o que acontece agora? A gente vai começar a entender a diferença do evangelho do reino para o evangelho da graça, tá? Na primeira coisa, quem preparou o caminho para que o Senhor Jesus pregasse o evangelho do reino? Foi João Batista, tá? Então, o que ele falava? Que ele era o básico, o padrão do evangelho que o João falava? Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Tá? Essa é a base do evangelho do reino. Tá? O evangelho da graça, qual é que Paulo pregou? Crer no Senhor Jesus e serás salvo. Essas são as duas diferenças básicas, tá? Que a gente vai entender a partir de agora. Quando a gente vê lá em Mateus 24, quando o próprio Senhor Jesus falou para os 3 discípulos, quando o Senhor Jesus falou para os discípulos, respondeu a 3 perguntas dos discípulos, ele falou que esse evangelho do reino será pregado para todas as nações como testemunho, então virá o fim. Isso a gente entende que o evangelho do reino na grande tribulação será pregada, porque o fim é quando o Senhor Jesus vem, depois da grande tribulação, estabelecer o milênio aqui na terra, tá? Então, a partir de agora, a gente vai começar a destrinchar a diferença desses 2 evangelhos, o evangelho do reino, o evangelho da graça, tá? Só lembrando que o evangelho da graça ele foi dado exclusivamente para Paulo, tá? Os outros 11 apóstolos, tá? Eles continuaram pregando o evangelho do reino, tá? Só para a gente entender. Mas uma coisa que as pessoas não notam: o Senhor Jesus nunca saiu daquelas cercanias. Ele sempre ficava ali, né? Nazaré, onde ele foi criado na infância. Depois foi para Cafarnaum, ficou ali no Mar da Galileia e ia para Jerusalém. Sempre ali. Então, ele sempre ia atender exclusivamente ao povo judeu, tá? O Senhor Jesus pregou apenas para judeus. Ele não saiu ali das cercanias, tá? Ele curou apenas o povo que era judeu. O Senhor Jesus ele fez somente 2 exceções. Foi o centurião romano e a mulher cananeia, que a gente vai ver daqui a pouco. Só para a gente ter base do que o Senhor Jesus veio fazer. Ele veio estritamente para o povo judeu, para o povo da promessa, os filhos do reino, tá? Porque o povo judeu eram filhos do reino por causa da promessa do Senhor Deus a Abraão. Então toda a descendência de Abraão da carne, entendeu? Eram os filhos do reino, os filhos originais, os que eram, assim, vamos dizer, autênticos. Porque nós, gentios, nós fomos enxertados na família
vamos dizer assim, na família divina, né? E a gente vai entender isso um pouquinho depois no estudo, tá? Eu vou ler agora para vocês aqui uma passagem intrigante que as pessoas raramente percebem, tá? Ela está aqui em Lucas 12, do 36 a 41. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurado aqueles servos os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa e chegando se os servirá. E se vier na segunda vigília, se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizeis essa palavra a nós ou também a todos? Bom, a primeira coisa que as pessoas leem isso aqui e não percebem. O Senhor Jesus está avisando quando ele vier das bodas. Que bodas são essas? Quando você vê sempre, o tempo inteiro, bodas no Novo Testamento, é bodas de casamento. Bodas de casamento, tá? Jesus está avisando para quem ficar preparado quando ele vier das bodas. Porque ele casou com quem nas bodas? Com a igreja, certo? A igreja aqui é a noiva de Cristo. Quando ela for arrebatada, ela vai para o casamento, para as bodas do Senhor. E agora o Senhor Jesus está avisando para aqueles que ficaram: te prepara quando eu vier das bodas. Vocês entenderam agora? O Senhor Jesus está falando para quem ficar aqui na grande tribulação. Então ele está falando exclusivamente para judeus que não creram que ele é o Messias. Então esses judeus não irão no arrebatamento. Então o Senhor Jesus está avisando para eles ficarem preparados quando eles vierem das bodas. Quando o Senhor Jesus vier das bodas, quando ele casou com a igreja e agora ele vem no último dia da grande tribulação junto com a sua esposa, agora a esposa, tá? Para estabelecer o milênio na terra. O Pedro, que não é bobo nem nada, ele fez uma pergunta para o Senhor. Senhor, o Senhor está falando isso para nós ou para todos? Pedro não era bobo nem nada, tá? Então ele percebeu, o Senhor Jesus está dizendo, quando ele vier das bodas, então eu vou ficar fora das bodas? Vocês entenderam agora? Isso passa desapercebido por grande maioria das pessoas que pregam por aí. Tá? Eu estou falando grande maioria. Tá? E outra coisa, as pessoas confundem o arrebatamento com a volta de Cristo. Tá? Porque o arrebatamento existe dia e hora. Nós já sabemos. Tá? O dia é o segundo dia da festa das trombetas, porque é a última trombeta que soa, e a hora é meia-noite. Como ele falou ali em Mateus 25. Ele estava dizendo para as noivas, né? As noivas dele, as 10 virgens, tá? À meia-noite, o noivo veio buscar a sua noiva. Vá ao seu encontro, à meia-noite. Então, as pessoas confundem tudo isso e acham que nem dia e hora seria para o arrebatamento. Não é. Tá? A Bíblia explicita qual o dia, que é o último dia da festa das trombetas. A festa das trombetas era comemorada 2 dias. E no último dia tinha aquele sonido longo, avisando que acabou a festa das trombetas e agora começa a festa da expiação, que são os 7 anos de tribulação. Tá? Onde o judeu fica contrito, entristecido. Tá?
e eles chamam do Yom Kippur, que é o dia do perdão, tá? Então as pessoas fazem essa confusão, tá? Lembrando mais uma vez, o Senhor Jesus estava falando para judeus, então ele estava pregando o evangelho do reino. Qual é o evangelho do reino? Arrependei-vos, porque é vindo o reino de Deus, tá? Então, o que quer dizer? Os judeus ficarem preparados, arrependidos, porque o Senhor Jesus ia voltar das bodas que ele casou com a igreja dele, lá no céu onde teve a ceia, né? A grande ceia, e agora ele está voltando para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Esse é o evangelho do reino, tá? Então aqui, só para confirmar, eu vou botar apenas alguns versículos, tá? Só para a gente entender. Aqui em Mateus 4, 23, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus 9, 35, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus 24, 14, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Marcos 1, 14, e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. Lucas 4, 43, e ele, porém, lhes disse, também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Então vemos aqui qual foi o ministério de Jesus nesses 3 anos e meio que ele esteve aqui na terra como um homem fisicamente, tá? Ele veio para pregar o evangelho do reino, tá? E só foi exclusivamente para os judeus, porque ele não saiu daquelas cercanias, tá? Ele podia ir lá para a Grécia, ele podia ir para a Ásia, se fosse pregar o evangelho para todo o mundo, tá? Jesus lhe veio preparar, na verdade, um povo, né, para que esse povo, né, na verdade os 12 discípulos e os primórdios da igreja, para que eles espalhassem o evangelho da graça por todo o mundo, tá? Então esse tempo do evangelho da graça, que é o tempo dos gentios, já está fazendo quase 2000 anos, tá? Então quer dizer, o Senhor Jesus ele parou a cronologia do tempo entre a 69ª semana de Daniel para a última semana, tá? E esse ato de tempo, né, essa parada de tempo, ela já está quase em 2000 anos. Tá? Então quando a igreja for arrebatada, acabou o tempo dos gentios, quer dizer, acabou a graça, acabou o evangelho da graça, aí então dá-se o clique de novo para a última semana das 70 semanas de Daniel. Só para a gente lembrar, quando vocês forem estudar lá em Daniel, as 70 semanas de Daniel foi exclusivamente para o povo judeu, quer dizer, o povo de Daniel. A igreja não tem nada a ver com as 70 semanas de Daniel, tá? Só para a gente entender, a igreja não teve nada a ver com as 70 semanas de Daniel, a igreja não tem nada a ver com as 69 semanas de Daniel que já foram cumpridas. Então, quando o ungido foi tirado, que é Jesus, quando ele morreu e foi assunto aos céus, ele parou o tempo ali justamente para preparar a igreja, tá? O tempo dos gentios, que somos nós, tá? Então a igreja não tem nada a ver com o evangelho do reino, ok? Então a gente aqui vai ver as 2 exceções que o Senhor Jesus abriu para ele fazer um milagre para 2 pessoas que eram gentias, né? Aqui em Mateus 15, 22 a 28, que a gente já falou antes da mulher cananeia, tá? A gente vai repetir de novo só para a gente entender. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi,
tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Então, voltando a dizer, Jesus não poderia ter atendido essa mulher cananeia? Veja bem, um milagre simples, tá? A filha da mulher estava endemoniada. Por que Jesus não atendeu essa mulher cananeia? Porque ela era gentia. E o Senhor Jesus acabou de dizer: eu não vim para vocês. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tá? Então, ela insistiu. E quando ela insistiu, Jesus voltou a dizer: olha, não é bom eu pegar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. Jesus não quis chamar a mulher de cachorrinha, nem os gentios de animais. Ele estava fazendo apenas estava apenas fazendo uma tipologia para que a mulher entendesse. Tá? A mulher deu uma resposta para o Senhor Jesus muito boa. Entendeu? Por isso Jesus atendeu ela. E outra coisa, vocês têm que pensar numa outra coisa. Essa mulher era cananeia, mas ela cria que Jesus era o Messias prometido. Vocês entenderam agora? Então, por causa da fé dela e por causa da insistência dessa mulher, Jesus resolveu então curar a filha dela. Uma exceção. Agora vamos para outra exceção que está aqui em Lucas 7, do 2 ao 10. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Disse, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder, e digo a este: vai, ele vai, e a outro: vem, ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Então vemos aqui, nessa segunda exceção que o Senhor Jesus abriu para curar alguém gentio, era um centurião romano. Mas também não foi à toa. Tá? Vocês entendam aqui que ele próprio construiu uma sinagoga para os judeus. Quer dizer, era um cara que amava o povo judeu. Tá? Ele amava o povo de Deus, a ponto de construir uma sinagoga. Tá? Então Jesus nem falou aquilo que ele tinha falado para a mulher cananeia. Ele já foi curar o servo do centurião romano. Tá? E quando ele chegou, ele ouviu aquilo do centurião romano. Olha que coisa Jesus falou, né? Olha, em toda a minha terra não vi tamanha fé. Tá? Então, só para a gente entender por que o Senhor Jesus abriu essas duas exceções. Tá? E só para a gente entender isso, né? Porque isso faz parte da misericórdia do Senhor. Tá? Ele mesmo, quando ele veio cumprir uma lei que ele veio para o povo dele, né, que era a descendência exclusiva de Abraão, da carne, da circuncisão, né, ele abriu essas duas exceções, mas foi casos excepcionais. Tá? Normalmente o Senhor Jesus ele só cuidou
das ovelhas perdidas de Israel. Tá? Eu vou abrir aqui um outro contexto sobre as bodas, que as pessoas também fazem muita confusão com isso. Então a gente vai fazer uma exegese bem completa e real dessa parábola que o Senhor Jesus falou aqui em Mateus 22, do 2 ao 14. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico. E os outros apoderaram-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois a saída dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tantos maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então a gente vai começar a fazer uma exegese desse texto. Primeiro é o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. Então, exegese do versículo 2. Esse rei é o Deus, celebrando as bodas do filho, que é Jesus. O filho está casando com uma esposa, por isso que aqui são bodas, certo? Então, aqui não é um convite para a igreja, pelo amor de Deus, tá? A igreja, a esposa de Cristo, está casando com ele, tá? O rei não está convidando a igreja, está convidando os judeus que ficaram, tá? Convidando eles para as bodas. Então, quer dizer, ele está pregando o evangelho do reino ainda, tá? Então, eles não quiseram. Então, agora o rei está mandando eles saírem para a rua e convidar todo mundo, tá? Todo mundo, ajunta todo mundo, tanto maus como os bons, como diz aqui no versículo 10, tá? E a festa nupcial foi cheia de convidados. A gente vai fazer um link aqui lá para o Apocalipse 7, aqueles que vêm da grande tribulação. Ali está todo mundo ali misturado, bons e maus, tá? Então eles ouviram falar que se eles clamarem pelo nome de Jesus e não aceitarem a marca da besta, eles vão ser salvos, tá? Então esses não são esposa de Cristo, tá? Eles foram convidados para a festa nupcial. A esposa já está lá, a esposa foi arrebatada, então eles estão sendo convidados, tá? A coisa do cara que não teve veste nupcial aqui no 12, eu vou deixar para outra coisa para não ficar tão confuso o estudo, tá? E aqui no 13 a gente vai ver que uma coisa engraçada aqui, né? Lançai-o das trevas exteriores, tá? Então vamos dizer assim, né? Eles estão sendo lançados num outro nível lá no inferno, tá? Que não é exatamente o lugar onde estão as pessoas mais, só para a gente entender que é na eternidade e mesmo agora no inferno existem níveis diferentes de sofrimento nas prisões das trevas, tá? Como a gente tem aqui nos presídios, lugares piores de castigo, tá? Também não quero entrar nesse detalhe agora para não dar muita confusão na cabeça, mas eu quero que vocês entendam uma coisa aqui, tá? Esses convidados para as bodas eram primeiro os judeus, tá?
que eles ficaram na grande tribulação e não quiseram aceitar o convite do Senhor Jesus, e aqueles também que ficaram na grande tribulação, que agora eles aceitaram o convite, tanto os maus como bons, tá? Então esses aqui, eles estão sendo convidados para a festa, eles não estão sendo chamados para serem esposa do Senhor, entendeu? O rei está comemorando as bodas do seu filho. Espero que vocês tenham entendido isso, tá? Outro texto aqui que vai de encontro a esse que eu falei agora, está em Lucas 12, do 42 a 48. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo isso. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube, e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então a gente vê aqui, em Lucas 12, o Senhor está vindo, tá? A hora que o servo não sabe. Então o Senhor não está dizendo isso aqui para a esposa dele, porque a esposa dele não é serva dele, esposa é esposa. Ele está falando aqui para servos, né? Só para a gente completar o outro texto que a gente leu sobre as bodas, tá? Agora a gente vai partir para o Evangelho da Graça. Então a gente vai aqui em Atos 20, 24. Olha que revelação essa de Paulo. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Outro versículo, Gálatas 2, 7 a 9. Antes, pelo contrário, quando viram que o Evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Agora, aonde Paulo recebeu esse evangelho exclusivamente, tá, para pregar aos gentios o evangelho da graça? Aqui em Gálatas 1, 14 e 18, ele nos revela isso. E na minha nação excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelou seu Filho em mim para que o pregasse entre os gentios. Não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Bem, só para a gente entender, tá? Paulo, quando ele se converteu, quando ele teve aquele encontro particular com Jesus no caminho de Damasco, ele não foi para Jerusalém direto se juntar com os apóstolos, tá? Os outros apóstolos. Ele partiu para a Arábia, tá? Ele foi para o Monte Sinai, só para a gente entender, o verdadeiro Monte Sinai não é no Egito, é lá na Arábia, tá bom?
próprio Paulo está dizendo que é. Ele ficou 3 anos lá sozinho, recebendo esse evangelho do Senhor Jesus, tá? Ele ficou 3 anos. Depois de 3 anos que ele partiu para Jerusalém para se encontrar com os outros apóstolos, e ele ficou somente 15 dias com Pedro, tá? Então, nesse tempo Jesus outorgou todo o ministério para ele, particular, exclusivo para Paulo, do Evangelho da Graça para ser pregado aos gentios, tá? Então ele está dizendo agora que os outros apóstolos, tá? Eles continuavam pregando o evangelho do reino, que era o evangelho da circuncisão, e Paulo exclusivamente o evangelho da incircuncisão, que era para os gentios o evangelho da graça. Outra coisa impressionante que o Paulo, olha a ousadia de Paulo, falando aqui em Romanos 16, 24 e 25, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, amém? Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto. E aqui em 2 Timóteo 2,8, lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos segundo o meu evangelho. Paulo, né, ele está aqui confirmando uma ousadia, chega a ser uma ousadia, né? Ele dizer que esse evangelho era exclusivamente dele, e que só ele poderia pregar o evangelho da graça para os gentios, mais ninguém. A gente vai para um outro texto agora, que está em Hebreus, e mesmo a Bíblia não conotando de que a carta aos Hebreus foi Paulo quem escreveu, eu creio que Paulo que escreveu justamente por causa do contexto todo de Hebreus, tá? Aquilo ali é uma assinatura de Paulo, tá? E por outra coisa aqui, isso aqui fica muito mais claro ainda, aqui em Hebreus 6:1, por isso deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Olha aqui que ousadia! Só o Paulo poderia escrever isso de uma forma tão ousada, a ponto de dizer assim, olha, deixa os rudimentos da doutrina de Cristo. Quais são esses rudimentos da doutrina de Cristo? São coisas que o Senhor Jesus pregou dentro do contexto do Evangelho do Reino para os judeus. É isso que o Paulo estava querendo dizer aqui. Vocês entendem agora? Então ele diz, ele continua, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Tá? Olha aqui o evangelho do reino aqui, ó, do arrependimento e de obras mortas. Vocês entenderam aqui? Tá? E são todas aquelas coisas, né, que os judeus faziam e praticavam naquele tempo, né, de obras. Então a gente sabe que o evangelho da graça não é por obras, como o próprio Paulo falou, certo? Não é por obras que você é salvo, tá? As obras, elas acompanham os que são salvos, e não é por causa de obras que você é salvo. É isso que o Paulo está querendo dizer aqui nesse momento, tá bom? Aqui em Gálatas 1, dos 6, 7 e 8, tem outra coisa intrigante aqui que as pessoas não entendem direito. A gente vai entender aqui melhor fazendo a exegese desse texto, tá? A partir do 6, maravilha-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Bem, a exegese simples desse contexto dessa carta de Paulo aos Gálatas, o Paulo está dizendo é o seguinte, tá? Se vocês forem ver o contexto todo do livro de Gálatas, o que estava acontecendo naquele momento? Paulo pregou o evangelho da graça aos Gálatas, tá? E aconteceu que outras pessoas vieram
dizer a eles para voltar àqueles rudimentos do Evangelho do Reino, né, de obras e outras coisas mais. E Paulo está dizendo uma coisa aqui, né, muito importante. Primeiro, Paulo dizendo que eles estão voltando às obras mortas, mas sendo que esse evangelho é o mesmo. Olha que coisa complicada. O Paulo está dizendo que esse evangelho que Cristo pregou é o mesmo, mas que ele está dizendo que eles estão pregando um outro evangelho para os Gálatas, que não é aquele que Paulo pregou. Quer dizer, voltando de novo aos rudimentos das leis judaicas. Tá? Vocês podem entender isso agora com essa onda moderna, né, agora as pessoas estão dizendo que você não pode mais chamar o nome de Jesus, tem que chamar agora de Yeshua, e de guardar os sábados, né? Isso é uma coisa muito perigosa, a gente tem que fugir disso. E o Paulo ainda falou uma coisa aqui muito ousada. Essas pessoas que estão pregando esse outro tipo de evangelho que não seja o evangelho da graça para a igreja, considere como anátema. Essa palavra é maldito. Tá? Só para vocês terem uma ideia da gravidade do que é você estar desvirtuando o evangelho da graça para a igreja, como estão alguns fazendo atualmente, voltando aos rudimentos das obras do judaísmo, como guardar o sábado, não chamar o nome de Jesus, tá? Tem que chamar de Yeshua e outras coisas mais. Esse é o contexto que Paulo está dizendo aqui nessa carta aos Gálatas. Aqui em outra coisa que a gente vai entender em Atos 15, 19 e 20, por isso julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-vos que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Tá? Em outro lugar aqui, no mesmo Atos 15, né? 28 e 29, na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da prostituição, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes, bem vos vá. Então, só lembrando de novo, os apóstolos se reuniram, e agora eles entenderam pelo Espírito Santo que essas pessoas, os gentios que estavam se convertendo, né, para Jesus, não tinha quase nenhuma lei para eles, tá? Era que eles se abstenham da prostituição, dos ídolos e da carne sufocada, somente isso, tá? Só para a gente entender essa coisa da carne sufocada, é que antigamente, quando você ia comer um animal, você cortava ele, deixava o sangue sair, e ele, né, quando ele acabava de sangrar, você poderia comer. Nesse tempo, aí o pessoal, eles sacrificavam os animais aos ídolos, sufocando ele. O que é que sufocando? Eles matavam o bicho sufocado, deixando sangue lá dentro. Tá? Mas isso aí, na verdade, era um ritual que eles tinham. Por isso que o Paulo está falando aqui a carne sufocada. Então, as pessoas fazem aqui uma grande confusão e você está comendo uma picanha sangrando. Não tem nada a ver isso não, tá? Porque quando o boi ele é levado no matadouro, ele é cortado e o sangue todo sai. Aquilo que fica na carne, na picanha, aquilo não é sangue, né? Aquilo ali não é hemoglobina, é misoglobina. Tá? É um líquido que fica ali entre o músculo e a gordura. Aquilo ali não tem nada a ver com sangue. Vocês podem comer uma picanha, né, vermelhinha assim, saindo daquele caldo não é sangue. Não se preocupem com isso, tá? Muitas pessoas confundem aquilo ali com sangue, mas não é sangue, né? O sangue é hemoglobina, aquilo ali é misoglobina, ok? E agora mais uma para terminar, que está aqui em Colossenses 2, 16, 17.
o Paulo dando um recado: portanto ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, mais uma vez, para a gente entender aqui, o Paulo está dando um conselho para os colossenses: ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber ou das festas da lua nova. Ele está falando aqui das 7 festas judaicas que os judeus comemoram até hoje e os cristãos não comemoravam mais, tá? Então os colossenses, quando não estavam mais comemorando essas festas, eles estavam tomando dura lá dos judeus, e o Paulo está falando: ninguém vos julgue, inclusive pelos sábados. Então, quando vocês pegarem esses novos evangélicos, principalmente, que agora estão voltando aos rudimentos das leis judaicas, que só pode chamar de Jesus de Yeshua, e tem que guardar o sábado, vocês pegam esse texto bíblico e expõem assim para eles na cara, tá bom? Paulo está falando: ninguém vos julgue por causa dos sábados, ok? E fica assim então, por enquanto, esse estudo de hoje sobre a diferença entre o Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça, tá bom? Mais uma vez, sintetizando: o Evangelho do Reino, o Senhor Jesus, ele pregou exclusivamente para os judeus, tá? Que era o arrependimento, as obras, porque vem agora o reino de Deus, né? O reino está próximo. O Evangelho da Graça, que era para nós, gentios, tá? Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tá bom? Não é por obras, mas pela fé, tá? Num estudo futuro, eu vou explicar para vocês por que o Senhor Jesus não exige tanta coisa de nós, gentios, mas ele exige dos judeus, tá? Isso tem a ver com a coisa do DNA mitocondrial, né? A nossa carne, ela é muito mais impura do que a carne dos judeus mesmo, que vem de ventre de mãe judia, mas isso é um assunto complicado, tá? Para falar agora, eu só queria que vocês entendessem a diferença do Evangelho do Reino e do Evangelho da Graça, e que tem muita gente que mistura esses dois evangelhos, fazem doutrinas, tá? E ficam botando carga para os convertidos, né, da igreja, sem entender direito, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse estudo e até o próximo estudo, se Deus quiser.